Gente, bom, muito obrigado. Se vocês não estiverem não ouvindo, alguma coisa assim, manda uma mensagem, o nosso time está dando um suporte aí. Também dúvidas, perguntas, erratas, porque as coisas estão mudando bastante, é só vocês mandarem, tá? Eu vou pedir só para facilitar a questão do streaming para todo mundo, se possível, todo mundo desligar o áudio, o vídeo, aí no final a gente pede para abrir também para todo mundo se ver, tá? Mas só por uma questão de não travar aí e deixar um pouco mais leve. O objetivo de hoje, a gente queria compartilhar com vocês, e chamou esse webinar, obrigado pela presença de todos vocês, para a gente compartilhar um pouco das experiências que a gente tem visto e também as referências, né? Então, a gente tem trabalhado bastante para tentar trazer o mais rápido possível e da melhor maneira possível, mais científica possível para os nossos clientes, como tratar toda essa questão da crise do coronavírus. E aqui fica uma tentativa da gente fazer uma divulgação desse conhecimento. Hoje quem vai apresentar, meu nome é Murilo, eu sou um dos fundadores da Healthbit. Vou fazer uma introdução aqui, depois uma finalização, e a Milene, que está inclusive compartilhando a tela, é líder da área de saúde, e vai apresentar toda a parte de protocolos e tudo mais. Vamos só mostrar a agenda, enquanto a gente espera mais um pouquinho aqui, para a gente ver o pessoal, o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai falar muito rapidamente, é um slide só sobre a Healthbit. Depois a gente vai falar de cenário Brasil, isso é uma coisa bem importante para todo mundo aí do RH, que acho que é o principal público que está aqui hoje. Depois a gente vai passar para práticas no mundo, depois para uma questão brasileira, então no item 2 é mais um cenário mundo, em boas referências de países que estão conseguindo lidar com isso. Depois a gente vai para indicações do Brasil, teste de protocolo, itens finais e conclusão, tá? Então acho que a gente já está aí com mais de 100 pessoas, mais de 60 pessoas, acho que a gente pode começar aqui, né? Vamos lá então? Começando só para explicar um pouco da Healthbit, para vocês entenderem um pouco das credenciais e das experiências que a gente tem para discutir o assunto, tá? A empresa ela é nova, ela tem 5 anos aí, mas nesses 5 anos a gente tem batalhado para ter um impacto legal na saúde da população. Aqui no Brasil, a gente trabalha principalmente com saúde corporativa, então a gente trabalha diretamente com as empresas, ajudando o RH e os times de saúde para prover uma boa saúde para a população das empresas e uma questão de gerenciamento de custo e permanência dos benefícios de saúde, né? Aqui no Brasil, a gente tem mais de 100 empresas no nosso sistema, mais de 1 milhão de vidas recorrentes que o nosso time dá suporte. Então, com a entrada de coronavírus, tem sido aí uma rotina bem intensa para a gente dar suporte para toda essa população. E são diversos setores, né? O que coloca o nosso time numa posição que a gente consegue compartilhar bastante benchmark. Então, com os nossos clientes, trabalhando junto com a gente, tem empresa de varejo, de indústria, telecom, tem hospitais também, energia, banco, algumas coisas de setor público e por aí vai, né? E na Europa também a gente tem uma frente mais nova que traz algumas coisas interessantes para a gente aqui, porque lá a gente trabalha com creches. Então, creche tem sido um dos grandes focos do governo para abertura, até porque isso impacta todo o setor econômico, e a gente tem trabalhado lá com as prefeituras que são nossos clientes para prover o protocolo e o suporte para o retorno das creches, tá? Então, esse é o benchmark que a gente traz, esse é o que a equipe tem construído. Antes da gente começar para falar dos protocolos em si, dos benchmarks, acho que é muito importante a gente trazer o cenário Brasil, tá? Então, se puder passar o slide, Mi, o que a gente vê? Aqui tem um resumo muito rápido sobre o cenário brasileiro e pontos importantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês. As referências são todas lá embaixo, até esqueci de falar no começo, a gente vai compartilhar esse material depois. Vocês vão ver que praticamente todos os slides têm referência, então vocês podem buscar
o material completo depois, tá? Mas aqui, o que a gente está olhando? Esse gráfico da esquerda é uma questão de mortes confirmadas por coronavírus. E a gente vê que a gente vinha numa curva de controle com uma redução da velocidade de mortes, de falecimentos, mas em um certo momento a gente perdeu essa oportunidade, a gente perdeu essa boa tendência que a gente estava, tá? Esse gráfico ele está em log, então quando a curva está crescendo, significa que a gente está aumentando a velocidade de crescimento de falecimentos, tá? Comparado ali, por exemplo, Itália e Espanha, eles estão numa queda, num decréscimo de velocidade, os Estados Unidos ele está mais ou menos estável, principalmente porque Nova York tem caído, só que lá eles têm um problema que a gente vai comentar aqui também, que é do interior, está com bastante contaminação. Então, aqui, por que isso é importante? Porque a gente vinha numa tendência de achatamento de curva e agora essa tendência não existe mais, então o cenário mudou. Isso é relevante para a gente porque é importante todo mundo ter a ciência de que, a menos que realmente, e todos desejamos por isso, né? Mas a gente não pode ser nossa única ficha. A menos que a gente descubra uma cura escalável em um curto espaço de tempo, o que, por exemplo, não é o caso de uma vacina, então seria uma cura mesmo, esse cenário a gente tem uma tendência de ter que lidar com ele por muito tempo, tá? Então, tudo que a gente for falando e tudo que a gente tem montado está pautado numa premissa que a gente conseguir manter a operação por muito tempo, tá? Então, não é um sprint, é realmente uma maratona aí, tá? E algumas coisas, eu não vou me atentar tanto aos detalhes ali, mas está no lado direito, alguns agravantes aí. Essa curva nossa, ela já mostra esse crescimento, esse aumento da velocidade, e ao mesmo tempo ela está subdimensionada. A gente está com, aí tem do lado alguns pontos, né? Hoje em dia no Brasil, pelos estudos da Imperial College, a gente tem a pior taxa de contágio do mundo, cerca de 2,8 pessoas contagiadas para cada pessoa com coronavírus hoje em dia. A gente tem uma taxa de quase 1 para 7 para os casos confirmados que a gente não está vendo, e até na questão de falecimentos a gente não tem contabilizado todos os casos, então essa curva que a gente já vê um cenário ruim para lidar, ela na verdade deveria ser muito maior, tá? E agora a gente tem, principalmente na região norte e nordeste, que tem menos capacidade de leitos e também para expansão disso, os lockdowns começando, tá? Então, esse cenário é só para deixar todo mundo ciente de que possivelmente é uma realidade que a gente vai enfrentar aí por um longo período e não só por um mês, 2, tá? Vamos continuar. Eu vou passar agora a palavra para a Milene, que é líder aí da área de saúde. Ela vai falar um pouco sobre as práticas de retomada internacionais e depois nacionais e os protocolos que a gente tem trabalhado, os mais genéricos, tá? Mi, palavra aí com você. Obrigada pela presença de todos. Hoje, então, a gente vai começar aqui falando sobre a prática de retomada da Coreia do Sul, né, que é um dos modelos aí do que tem sido bem feito no mundo. Eles estabeleceram 3 pilares prioritários, né, de teste, rastreamento e contenção da pandemia, né? Então, a gente teve ali os testes em massa sendo feitos, inclusive por drive-thru, então eles que foram pioneiros aí nessa testagem em massa, eles fizeram o uso do RT-PCR, então mais para frente a gente vai discorrer um pouco melhor sobre cada teste. Teve uma questão de rastreamento sistemático, então, por meio de geolocalização do próprio smartphone, eles foram definindo isolamentos de acordo com a categoria de risco. Então, separando os assintomáticos, dos leves, dos graves e críticos, e mantendo uma estratégia mesmo de contenção e isolamento para esses pontos com mais casos, né? E tentando ali conter a disseminação mais ampla. Teve até uma questão de restringir as pessoas em moradias que foram emprestadas ou cedidas por algumas empresas.
Então, esse isolamento, ele variou desde o isolamento total, né, até a questão de uso de antivirais e antibióticos. E também teve uma questão que se mostrou eficaz, que foi a questão de realmente diminuir a quantidade de mortes, né? Então, a taxa de mortalidade do país foi muito baixa, de 2,3%, o que não acontece aqui no Brasil, como o Murilo já mostrou ali um pouquinho, essa taxa aqui está muito maior. Eles não fizeram lockdown aqui, lá na Coreia do Sul, como em países da Europa, mas eles limitaram a questões de movimento das pessoas, principalmente com essa questão da geolocalização. As escolas foram fechadas, igrejas e qualquer tipo de local que tivesse muita, né, aglomeração, eles fecharam e isso com certeza diminuiu aí a velocidade de contágio. Na Alemanha, que também foi um país muito falado aí em toda essa questão, a gente teve um teste de sorologia em massa feito na população. Essa estratégia ela é um pouco similar porque você consegue monitorar uma quantidade muito grande de pessoas. Ela ajuda na epidemiologia, na identificação de áreas de maior risco, mas a gente vai ver que para a empresa especificamente, isso precisa ter um fluxo para a gente não testar na hora errada. Então, mais para frente, na apresentação dos testes mais a fundo, vocês vão entender melhor. Então, lá, eles incluíram, né, eles mantiveram alguns trabalhos em andamento, mas mantendo as precauções, e a gente vai entrar mais a fundo em cada precaução que pode ser utilizada, e isso tem que ser visto para cada negócio, para cada modelo de negócio, o que realmente faz sentido para aquela população. Teve a questão do trabalho em células, então reduzindo o número de pessoas, ampliando as regras de higiene, então limpeza de maçaneta, higiene pessoal, mudanças em padrões de higiene mesmo. Na questão de instrumentos de trabalho, foi reforçado a questão de uso individual dos materiais, em higienizar qualquer objeto antes, então toda a questão de higiene a gente vai ver que faz parte muito forte desse processo. As viagens a trabalho e reuniões foram reduzidas ao mínimo ou substituídas por videoconferências, e é o que muita gente aqui no Brasil já tem feito, muitas empresas. Vocês vão se identificar aí com algumas recomendações. O home office ainda é uma medida de opção para trabalho, então a gente também tem visto essa tendência aqui. Quem pode fazer home office está mantendo home office, porque justamente a gente diminui a quantidade de pessoas nas ruas e diminui, assim, a quantidade de pessoas que podem se infectar. E lá eles estão reabrindo salões de beleza, lojas em geral. Antes eles estavam limitando a loja, né, a estrutura, a metragem da loja para poder abrir, sim ou não, e agora eles liberaram, mas mantendo os requisitos de higiene, a quantidade de pessoas dentro da loja e a prevenção nas filas, né? Então, houve toda uma transformação do cenário que existia antes para o que está sendo liberado agora. Também tem a questão de isolar os casos confirmados, e os eventos populares, festivais e etc., que podem ter muita aglomeração, eles estão cancelados por pelo menos até 31 de agosto. Então, a gente tem visto, né, essas mudanças, essas postergações de datas, de fim de quarentena e tudo mais. E em 6 de maio, quando esse slide foi atualizado, isso a gente tem que deixar bem claro, né, porque essas taxas vão mudando muito. A mortalidade do vírus, ele subiu de 0,7 para 0,96, de acordo com essa escala de um instituto nacional que eles têm. Essa reportagem foi do The Guardian. Então, lembrando, como o Murilo falou, todos os slides têm as referências embaixo e a gente vai passar isso para vocês. Um outro case de sucesso que está sendo usado aí como referência para as empresas, né, em nível internacional, a Nova Zelândia. Eles fizeram lockdown, já começaram com uma discussão de início de relaxamento, e eles tiveram diferentes estratégias para o achatamento da curva, né, com o intuito realmente de eliminar a disseminação do vírus, né? Então, teve um controle rigoroso de fronteira, com isolamento efetivo dos passageiros, então, que a gente viu nos feriados, né, as praias lá do litoral sendo bloqueadas para que o pessoal daqui não descesse. Eles fizeram da mesma forma, mas de uma maneira nacional. Detecção rápida através dos testes em massa,
isolamento e rastreamento dos contatos, aumentando a promoção, né, dos cuidados de higiene e tudo mais, e ampliando a estratégia de comunicação eficaz para a população, que é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante também no sentido de conscientização, mudança de cultura e criação de novos hábitos, né? Os hábitos de higiene, eles realmente vão ter que mudar, né? E agora a gente passando um tempo maior, a possibilidade dessas mudanças, ela acaba sendo maior. A gente teve a gripe há uns anos, do H1N1 há uns anos atrás, e naquela época a gente começou a falar, né, de uso de álcool gel, as medidas de higiene, mas não teve tanta adesão, isso foi momentâneo e passou. Mas provavelmente depois dessa pandemia a gente tenha realmente uma mudança cultural aí na questão de higiene. E se eu puder completar, Mi, só um ponto legal, acho que para passar para todo mundo, esse ponto que está embaixo dos níveis que a Nova Zelândia colocou é uma coisa simples, mas que foi muito acertada por parte deles. Eles colocaram isso em nível nacional, que é o que não é tão o que é pequeno comparado com a gente, né? Mas eles colocaram muito claro quais os níveis de preparo, né, de ação que eles teriam e quais seriam as medidas tomadas. Então, conforme eles foram elevando esses níveis, a população inteira sabia de uma maneira fácil quais seriam as medidas que iam ser tomadas e quais são os critérios para voltar. Então, no nível 4, que é o nível mais alto, que, se eu não me engano, se chega a lockdown, eles sabiam qual que era o critério que eles tinham que ter para se voltar para o nível 3, por exemplo. Tá? Então, foi uma coisa importante, apesar de simples, para ter a colaboração da população como um todo. Isso aí. Exatamente. Então, houve esse planejamento, né? Programas de níveis aí para restrição. Eles prepararam, reduziram o contato entre as pessoas, restringiram para, assim, eliminar o máximo possível da disseminação dos vírus. A gente entra agora em indicações um pouco mais específicas em nível de Brasil. Então, compartilhando um pouco das experiências que a gente tem visto com os nossos clientes, baseado em todas essas outras referências, e OMS, Ministério e tudo mais. E aqui, para a Bent mesmo, e que vocês vão receber depois, alguns materiais interessantes, tem, além, né, dos materiais do governo, o Ministério da Saúde, Anvisa e tudo mais, e a própria OMS, o guia do SESI para prevenção da Covid de uma maneira geral serve de uma referência bem forte, principalmente para os clientes que têm indústria. Então, ele entra em cada detalhe, em cada nível ali de trabalho, e pode ser uma referência interessante para vocês utilizarem para a construção aí dos protocolos de retorno e novo normal, né, na verdade. Tem algumas orientações interessantes também que vieram do Ministério da Economia, então, que tem orientações gerais aos trabalhadores e empregadores em relação à pandemia, e foi publicada em 27 de março. Lembrando que essas fontes elas vão sempre se renovando e se atualizando, mas aí algumas referências para vocês terem de acesso. Então, por onde começar? A gente vai dar 2 caminhos iniciais e depois vai entrar um pouco mais a fundo em cada um deles. Nesse raciocínio inicial, a gente tem principalmente temas levantados em relação à prevenção, acompanhamento dos casos confirmados, os suspeitos, etc., a parte de isolamento, as orientações e um cuidado especial com a saúde mental. Então, a gente tem visto que todos esses tópicos são importantes de serem abordados em algum momento nos protocolos, tá? Então, como medidas de prevenção, a partir de orientação e educação, e a gente viu aí nos outros países como referência como são importantes, né, para conscientização, mudança cultural, mudança de hábitos, porque a gente vai ver que não é só o uso da máscara, né? Quando a máscara se popularizou, as pessoas começaram a ter mais liberdade para sair, mas a gente tem que pensar que ela é um instrumento, assim como a gente vai falar um pouquinho dos testes. Então, a gente tem que cuidar bastante dessas questões de orientações e conscientização,
e isso dentro da cadeia inteira desse funcionário. Antes dele chegar no trabalho, quando ele chegar no trabalho, como que ele vai fazer, se ele vai tirar a roupa, se ele vai manter, se ele precisa tomar banho, se ele vai ter que levar uma roupa extra, se ele vai ter que passar álcool gel, em que momento ele faz isso, em que momento que ele lava a mão. Esses detalhes, quanto mais riqueza de detalhes a gente tiver e as lideranças trabalhando em conjunto, a gente com os protocolos definidos, com certeza com essas medidas todas, a gente vai ter aí uma redução do contágio, porque apesar dos testes, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, os cuidados eles precisam ser mantidos sempre, e isso talvez eu reforce bastante aí durante a apresentação. A gente tem uma questão de acompanhamento de saúde, então o funcionário os seus familiares, os pacientes que estão internados e os pacientes que estão em isolamento domiciliar, e aí eu estou falando de pacientes, mas são aqueles funcionários que tiveram contato ou que tiveram algum sintoma gripal, os sintomas mesmo de Covid, eles precisam ter um acompanhamento de saúde, porque esse caso pode se agravar em algum momento e a empresa pode colaborar aí nesse fluxo. As medidas de isolamento e controles de risco. Então, uma pessoa que está ali, ela pode estar muito bem protegida dentro da empresa, mas ela tem que pensar, como que eu faço na minha casa, né? Ela pode conviver com outras pessoas que não estão fazendo também isolamento e talvez não tenham todo o cuidado que vocês estejam tendo na empresa. Então, eu tenho que manter um monitoramento, inclusive, né? E preciso manter esse canal aberto aí do colaborador em relação à convivência com pessoas contaminadas, os grupos de risco. Então, a gente tem visto cada vez mais a questão de segregar o grupo de risco para protegê-los da contaminação, porque são os grupos que realmente têm mais chances de complicação e morte. As medidas de autocuidado e tratamento e a comunicação, que tem que ser efetiva e que tem que ter um canal fácil ali com a área de saúde interna da empresa. Então, vocês vão ver nos fluxos que a gente desenhou, que essa comunicação ela tem que ser ativa. E, de uma maneira geral, realizar as orientações para os gestores e as lideranças para reconhecer os casos suspeitos ou confirmados e não subjugar, né, esses casos. Então, identificou que tem algo errado, já vai ter que entrar dentro de algum fluxo aí para não haver desespero. Porque... Acho que esse é um ótimo ponto, que eu só vou reforçar aqui, desculpa interromper-me, mas vale a pena depois vocês vão ver nos protocolos, porque em vários cenários, realmente a gente tem uma liderança bem treinada para identificação, tá óbvio que depois, até pela questão dos testes que a gente vai ver, tem que ter uma orientação médica, mas uma liderança bem treinada para identificar sintomas acelera muito a identificação e, por consequência, o tratamento e a diminuição do contágio. Tá? Exatamente. E evita de criar pânico, né? Porque às vezes cria pânico para um número muito maior de pessoas do que realmente seria necessário se soubesse. Não, nesse caso é assim que eu vou agir, nesse caso é assado que eu vou agir. O líder bem treinado, o gestor bem orientado, ele vai conseguir conduzir esses casos de uma maneira muito mais tranquila e sem criar pânico. E os cuidados com a saúde mental, que tem bastante a ver aí com essa questão do pânico, né? Não é um momento fácil, a gente tem feito alguns suportes, né, nesse sentido para pessoas que estão doentes, que estão contaminadas, pessoas que tiveram óbito na família, enfim, que estão passando por uma situação né, no Brasil aí diferentes aspectos, mas é uma situação difícil para todos. Então, cuidado especial com a saúde mental dos funcionários de uma maneira geral, promovendo ações, promovendo discussões, conversas, e isso tentando, né, respeitando a questão da distância, respeitando a questão de higiene, tentando fazer o máximo possível de comunicações online. Então, todos esses cuidados aí são para tentar, de uma maneira global e holística, né, o cuidado aí com esse funcionário e com a família dele. Um outro jeito de pensar em como eu vou, a partir de quando, né, e como eu construo esse protocolo, pensando em processo, ocupação, transporte e limpeza, que é basicamente o que a gente comentou no slide anterior, mas é uma outra estratégia de pensamento. Então, aqui a gente vai pensar
em questões de processos, então, o que eu vou usar para higienização, se eu tenho um número adequado de dispensadores de álcool, qual é a distância, como que eu vou remanejar as mesas, como que eu vou organizar a questão de refeitório, cantina, que está ali embaixo falando um pouquinho sobre alimentos e bebidas, então, como que eu vou fazer para a pessoa entrar de máscara, pegar o prato, se eu uso bandeja, se eu não uso, se eu vou continuar com o refeitório aberto, enfim, isso tudo tem que estar dentro do desenho do protocolo. A questão da limitação, né, de quantidade de pessoas, então, como eu citei um pouquinho, e mantendo a preferência aí por videoconferências, e a vacinação de influenza para determinados grupos. Então, o que acontece, né? Esse ponto da vacina. A gente sabe que está em falta, né? A gente tem ajudado alguns clientes aí na procura por vacina, mas realmente está bem difícil por uma simples questão, né? A gente sempre tem uma taxa de quantas pessoas costumam se vacinar e ninguém estava preparado para uma pandemia. A indicação da vacina ela é forte, não só para os grupos de risco, mas ela acaba sendo interessante numa população em geral, porque os médicos e os serviços de saúde conseguem usar isso como critério diagnóstico, né? Não é que ele vai evitar, infelizmente a gente ainda não tem vacina para COVID, mas a gente tem essa estratégia aí da vacinação. Quem se preparou um pouco antes está um pouco mais tranquilo agora, e quem está procurando a vacina agora talvez esteja aí sofrendo um pouco de apuros, né? E, enfim, estamos juntos aí tentando ajudar nessa busca. Na questão de ocupação, a gente tem que analisar qual que é o setor, analisar a quantidade de pessoas e manter o distanciamento necessário. Por isso que a gente tem que pensar que todas essas estratégias elas têm que estar pontuadas, porque eu tenho que conhecer do meu setor, né? Então, aqui eu tenho X número de mesas, eu tenho tantas pessoas, qual é o horário que elas fazem, que horas que elas entram, enfim, qual é a distância que eu consigo manter e garantir de distanciamento. A decisão sobre os grupos de risco, então tem muitas empresas mantendo os grupos de risco de uma maneira geral, ou afastados, em férias, ou fazendo home office na medida do possível, né? Para quem tem funções que possibilitem o home office. A decisão sobre visitas externas, então, no geral, as pessoas estão diminuindo e restringindo essa questão das visitas externas, né? Tentando fazer o máximo possível de videoconferências, etc. Atenção para a ventilação dos ambientes de trabalho, então eu vou detalhar um pouquinho mais para frente. A questão da testagem de grupos específicos, então qual é o fluxo, quem que eu vou testar, qual tipo de teste, isso tem que estar bem desenhado para não criar pânico e para ser uma questão tranquila de uma maneira geral, né? Na questão do transporte, a gente tem os cuidados com transporte. Então, como que minha população se desloca para o trabalho? É com fretado? É com transporte público? É com veículos individuais? O que eu vou cuidar para cada um desses tipos de transporte, né? Esses meios de transporte. Eu vou ter que ter atenção a isso, né? Imagina, se eu tenho uma população inteira que vem com transporte público, cuidados fretados, o que eu vou pensar para essa população específica? Como que eu vou combinar com o meu fretado? Teve empresa que, por exemplo, conseguiu trocar um ônibus com ar-condicionado por ônibus que abrisse janelas, distanciando uma pessoa da outra, criando novas linhas para diminuir o número de mesmas pessoas que andem, né, nesse fretado. As questões de higiene, então, a revisão dos protocolos de higienização dos ambientes e estações de trabalho, a recomendação é que se higienize muito mais e que tenha-se muito mais atenção em relação aos materiais de uso individual, teclado, mouse, a estação de trabalho ali numa maneira micro, né, uso de caneta, pessoa que põe caneta na boca e etc., até uma das questões macro de limpeza, higienização dos banheiros, higienização dos vestiários e a quantidade maior de dispositivos aí para higienização das mãos, né? E a questão de alimentos e bebidas, qual que é a realidade da sua empresa, né? Tem refeitório, tem cantina, tem copa para cafezinho,
cafeteiras coletivas, onde que se concentra mais pessoas, como que ela aperta ali, qual que é a higienização, qual é a educação que eu vou estabelecer ali, né, as regras de educação e higiene para as pessoas conseguirem evitar ao máximo a contaminação. E nesses ambientes de alimentação, a gente sabe que são mais suscetíveis, porque é a hora que a pessoa vai tirar a máscara, que ela vai pegar um copo, que ela vai levar talvez a mão com mais frequência no rosto, perto da boca, ou na própria boca, ou no alimento. Então, enfim, é bastante coisa, tem que ser pensado com calma e planejado, assim, nos mínimos detalhes. Aqui a gente entra um pouco, então, nessa avaliação das práticas, né, e na questão do detalhe um pouco mais forte. As práticas de higiene pessoal, então, a gente tem visto algumas novidades de avisos sonoros, por exemplo. Então, quando uma pessoa entra aqui para trabalhar, se ela não passar o álcool gel na mão, ela vai receber um alerta, olha, você tem que fazer o uso do álcool gel. Então, parece muito simples, mas ele pode ajudar aí na conscientização e na manutenção das pessoas sempre realizando a higienização das mãos. Aumentar a frequência, aumentar a oferta de dispositivos, né, como eu comentei com vocês. Distribuição possível, não é uma regra, né? Nenhum dado aqui é uma regra. A gente reuniu boas práticas ou ações que podem ser interessantes e aí a gente tem que avaliar a realidade. Distribuição individual aí do álcool gel e a conscientização da importância de limpeza das mãos frequentes. Em relação a produtos de limpeza, vocês devem já ter ouvido aí também, limpa com água sanitária, tem que passar um desinfetante, tem algum específico? No hospital teve mudanças, né? Usava biguanida, agora usa quaternário. Então, tem toda aí uma transformação de produtos de limpeza, mas basicamente o que a Anvisa tem recomendado é dar preferência aos saneantes classificados na categoria de água sanitária e desinfetante para uso geral. Isso para limpeza, tá? Higienização dos ambientes. Lembrando que para as mãos, o ideal é o uso do álcool gel, quando não tiver sujidade visível, né? E de preferência usar água e sabão, né? Lavar sempre que possível. Também tem outros aí, outros produtos com base de etanol, sempre na concentração de 70%, hipoclorito de sódio, ácido peracético, quaternário de amônia e fenólicos. Então, mais comuns são álcool 70 e água sanitária, né? A gente viu nessa questão do ácido peracético, eu acho que vale realizar um alerta aqui, de alguns produtos agrícolas que estão sendo adaptados aí para as pessoas, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas são estruturas meio grandiosas, assim, onde a pessoa vai, recebe o ácido peracético ali na roupa, teoricamente esse produto fica aí 5 horas na roupa, e enfim, é um pouquinho assustador, porque realmente existe alguns atestados lá que o hospital, eu vi, não vou citar o nome, mas um hospital deu de certificação para esse produto, mas no certificado ele coloca assim, e esse equipamento pode ser usado para o fim ao qual foi construído. E aí a gente fica assim, bom, ele não foi construído para esterilizar pessoas, né? E a gente tem que tomar, opa, tô coçando o rosto aí, gente, mão higienizada, álcool gel. Mas ele não foi exatamente construído para eliminar os vírus do Covid, do coronavírus. Então, atenção para tudo que tem surgido, né? A gente tem que ver qual que é a indicação daquilo, qual que é a recomendação, se foi testado ou não. Acho que a gente tem que dar um passo para trás para não cair, sabe? Eu não sei esse ditado, mas tem que usar com parcimônia, porque realmente tem muita coisa no mercado sendo criada, e a gente vai falar um pouco disso também a hora que chegar lá na parte dos testes rápidos. Acho até legal, como a gente vai compartilhar isso com vocês, a gente toma muito cuidado para colocar várias referências, justamente para que vocês tenham base para qualquer argumentação interna. Como está tendo uma inundação de soluções, tem solução muito boa, mas tem solução que não faz sentido clinicamente, tá? Então, os nossos clientes, muitas vezes a gente está conversando ali porque
em algum lugar se viu alguma solução que promete milagres e a gente sabe que não é. Então, vale as referências aí para depois vocês darem uma olhada também, tá? Exatamente, estava rindo aqui porque o pessoal tá zoando o meu ditado. Como não perdoa nem quando tá apresentando. Não perdoa, que triste. Mas a questão dos fretados, então, na hora de construir os protocolos, né? E se eu vejo que minha população faz uso de fretados, eu tenho que manter uma comunicação ativa ali com as transportadoras e identificar, né, se está tendo manutenção dos ônibus, qual é a higienização, como que eles estão fazendo essa higienização, manter o interior do veículo bem ventilado, janelas abertas, né, na medida do possível. A gente sabe que tem alguns que realmente não conseguem abrir a janela, então vem com ar-condicionado, então ver como que está a manutenção desse ar-condicionado, pedir lá, né, as comprovações, porque realmente é um trabalho de cuidar de ponta a ponta, né? A disponibilização de álcool gel 70, tanto para motorista, né, para o motorista, mas como para os passageiros também, e as orientações, né, de evitar tocar os olhos, a boca, o nariz, e fazer o uso de máscara dentro dos fretados também. Na questão dos refeitórios, então a gente já tem visto as empresas que mantêm os refeitórios ativos organizando a escala para o horário do almoço para evitar aglomeração, o estímulo aí, né, ao uso de álcool gel na entrada, na saída, tem lugar disponibilizando luva, e aí a gente fica meio, será? Tem lugares que deixaram de usar refeitórios e começaram de luvas, gente, só um parênteses, a gente não... o que a gente viu em todas as referências é que não é o recomendado, porque você desestimula que a pessoa lave as mãos, então é sempre importante tentar basear o máximo possível em referências confiáveis aí as orientações e não sair fazendo coisas da cabeça e achando que está tudo bem, né? Eu estou disponibilizando para as pessoas luva, como eu estou sendo bom, e na verdade você está gerando realmente o efeito oposto aí da pretensão, né? De ter uma higienização maior e tudo mais. Então, a gente tem visto também, né, continuando, os refeitórios disponibilizando marmitas. Então, ver qual é a realidade, o que é possível de ser feito. Manter o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Então, vocês vão ver algumas referências aí falando de 1 metro até 2 metros de distância. Então, estuda o seu ambiente do refeitório, organiza a escala, distribui as pessoas com distanciamento, vê como que é a distribuição. Então, se as pessoas que estão servindo, se elas estão bem paramentadas, se estão usando a máscara corretamente. Então, pegando nos detalhes, assim, que a gente vai conseguir ter uma eficácia maior. Executar a desinfecção várias vezes ao dia, enfim, que já está um pouquinho, já foi citado ali. E aí, para vocês verem que realmente a gente vai no nível de detalhe, a limpeza dos ambientes, ela precisa ser feita de acordo com cada setor, com cada lugar onde eu estou limpando, né? Onde eu preciso de uma higienização, de uma limpeza. Então, para ambientes de produção, para ambientes de expedição, distribuição, para os lugares onde eu tenho sanitários e áreas comuns. E eu já citei um pouquinho de cada coisa aqui, e eu acho que eu vou trazer mais essa questão da temperatura como benchmark, né? Tá todo mundo perguntando, né? Eu tenho que aferir a temperatura de todo mundo? Como que eu faço isso? E aí, assim, do que a gente tem visto de benchmark em algumas empresas nossas, alguns clientes nossos, de realizar a aferição de temperatura logo na entrada do trabalho. É uma medida válida? Olha, não é uma medida assim, tem estudos, né, acontecendo em relação a isso, mas a pessoa, se ela não tiver com febre ali, eu não consigo garantir que ela não está transmitindo o vírus, né? A temperatura, a febre, ela pode aparecer como um dos sintomas e talvez seja bastante eficaz aí, principalmente em aeroportos, para pessoas que queiram fugir ali, ou pessoas que realmente não perceberam e estão indo trabalhar com febre, e aí, ok, eu consigo utilizar isso como dos caminhos para tentar evitar que essa pessoa tenha contato com as outras, né? E tem uma questão também mais inovadora aí no uso de câmeras térmicas. Então, são câmeras que conseguem, na entrada ali do funcionário, verificar se ela tem uma alteração de elevação da temperatura corporal.
Então, a gente vê como uma das estratégias, e a gente tem sempre que pensar que tem que haver um conjunto de todas essas estratégias aí para uma efetividade maior. Questão de sistema de ar-condicionado, então eu tenho ambientes que não podem ficar com janela, não tenho porta, não tenho janela, então o ambiente já foi construído para ser climatizado, para ter o uso do ar-condicionado, então eu tenho que manter a higienização garantida, a renovação do ar, então eu tenho que garantir que esse ar-condicionado está realmente fazendo a renovação do ar, a troca, a filtragem, controlar, né, a questão de temperatura e umidade, enfim, eu tenho que ter ali um rigor maior em relação a um controle maior em relação à manutenção desses ares condicionados. Então, revisitar tudo que a gente tem de estrutura, né? Desde de ventilação a ar-condicionado, a questões de higiene, álcool gel e etc. Então, a gente vai repetindo algumas coisas, vai pegando alguns pontos que na hora talvez a gente não faça, né? Na hora de construir o protocolo não venha aquilo na memória, ou não seja tão importante. Mas imagina você estar cuidando de todos os aspectos e esquece de, enfim, dar atenção aí para a questão da ventilação. E aí, mantendo as regras de distanciamento social e a questão de retorno de casos confirmados aí após os 14 dias, a gente vai entrar mais na frente na parte de fluxos. Regra para terceiros, então, se eu tenho visitação da minha empresa, entender se aquilo não é possível ser feito à distância, entender se talvez dá para mudar ou readequar essas rotinas. E quando esse fornecedor, esse prestador terceiro chegue na empresa, seguir as mesmas recomendações de higiene. Então, uso de máscara, higienização das mãos e tudo mais. Em relação à organização do trabalho, recomendar aí o agendamento de horários, a escala dos funcionários, talvez seja uma forma efetiva de evitar a aglomeração. Então, se na minha empresa todo mundo entra às 8 e precisa passar o crachá na catraca, bom, eu tenho que ter uma estratégia pensando como que eu vou evitar essa aglomeração. Então, eu vou colocar uma regra de distanciamento entre essas pessoas, eu vou colocar uma escala diferenciada. Então, uma vai entrar às 8, uma vai entrar às 9. Enfim, isso precisa ser trabalhado personalizado, né? Tem que ser um trabalho personalizado. Tem que entender qual que é a minha realidade, o que é possível ser feito dentro daquilo. Uso de luvas, então, já comentei um pouquinho, não tem recomendação de luvas como um fator de proteção para trabalhadores. Até no hospital, isso é uma questão que é muito batida, porque tem gente que coloca uma luva, vai lá, reúne o material, vai lá, pega na maçaneta, pega no paciente, sai do paciente, não lava a mão, põe outra luva, e a gente vê uma contaminação hospitalar muito mais alta quando não há uma conscientização forte em relação à prudência ali no uso da máscara. Então, imagina a gente conscientizar a população inteira em relação a qual é o uso adequado de luvas. E outra, a luva não vai te proteger. Se você está com a luva e põe a luva no rosto, não tem muito jeito, vai contaminar, né? Então, as luvas não substituem a lavagem das mãos, não substituem a desinfecção com álcool 70, e inclusive tem luvas, né, que quando você tira fica um resquício de pó, e aí não tem como ficar usando álcool gel depois. O ideal é a lavagem, porque ela deixa resíduo. Então, sempre que eu tiver algum resíduo na mão, eu tenho que fazer a lavagem com água e sabão. O álcool gel ali, ele não vai ter tanta efetividade. O álcool gel ele vai servir para quando eu não tiver resíduos, a mão não apresentar sujidades. Então, basicamente, o ideal é a limpeza frequente das mãos e quando tiver sujidades, água e sabão. E o uso de luvas não é recomendado. A questão do uso das máscaras, então ela tem sido recomendada para evitar a disseminação de gotículas. Algumas cidades estão estabelecendo isso como uma regra, algumas cidades estão orientando os estabelecimentos a não atenderem se a pessoa não tiver com máscara. E na empresa, você vai ter que entender que é uma barreira física. Então, a pessoa precisa usar a máscara. Ela vai ser uma de todos os outros pontos, uma estratégia a mais aí dentro de tudo que foi planejado para evitar a disseminação do vírus. E
Lembrando que as máscaras, né, elas precisam ter algumas recomendações aí, não dá para colocar qualquer pano, né, no rosto, porque eu preciso que esse material ele suporte e contenha realmente, né, seja uma barreira aí para o vírus. Então, rapidinho aqui, precisa ter 2 camadas de tecido, então ela precisa ser dupla face. O tecido, ele é idealmente, tem que ser usado o algodão, tricoline ou TNT, e precisa cobrir totalmente a boca e o nariz, né? É totalmente de uso individual, então eu não posso usar uma máscara aqui e falar assim, você vai lá fora, então usa minha máscara aqui. Não, é de uso único, exclusivo, e a gente precisa trabalhar na conscientização das pessoas, porque o óbvio não existe, a gente precisa realmente das orientações adequadas, e o uso da máscara, ela pode até ser um potencial, ele pode ser ruim, se a gente não fizer realmente essas recomendações, porque eu posso tirar a máscara aqui, achei que me protegi, aí eu coloco a mão no rosto, e aí eu pego aqui, tomo água, enfim. E acho que porque eu usei a máscara, nossa, eu estou super protegida. Eu vou aqui, tiro a máscara, dou uma coçadinha no nariz, volto, enfim. A gente tem que ter uma conscientização bem grande e tentar evitar ao máximo o contato com a máscara na parte de fora, retirar pelas laterais. Então, esse passo a passo, esse como fazer da maneira adequada, tem que estar bem claro para os funcionários, porque não é um hábito. A gente não foi criado com esse hábito, né? É diferente dos países asiáticos, que as pessoas, quando estão com sintoma de gripe ou quando, enfim, estão com a cidade poluída lá, elas já fazem isso faz parte da cultura dela. Isso para a gente é uma novidade. Então, a parte educacional por trás disso tudo tem que estar muito forte, né? Porque se eu não tiver uma população conscientizada, eu posso me enganar fingindo que está tudo bem, mas às vezes vai ser pior, né? Então, de uma maneira geral, é assim, pensar em questões educacionais. A gente vai ter que ajudar a nossa população a fazer o melhor uso de todas essas recomendações. Beleza? Aqui a gente entra um pouco mais em questões de reuniões, então, nos ambientes mais corporativos, nas sedes, limitar a quantidade de pessoas, manter home office da medida possível, fazer escalas, né, de trabalho, distanciamento entre as pessoas, entre os funcionários, com o uso de máscara, com o uso do álcool gel e etc. Isso nunca vai mudar, é sempre um conjunto, não dá para ser só máscara, não dá para ser só álcool gel, é tudo. Enfim, optar por videoconferências. Em relação à frota própria e compartilhada, entra um pouco do que a gente comentou já ali na questão dos fretados. E aí, como que eu vou pensar? Putz, eu tenho a minha maior população vem de ônibus popular, ônibus da cidade. O que eu vou fazer? Como que eu oriento a higienização dessa pessoa assim que ela chegar? Em que área que ela trabalha? Ela precisa de uma roupa especial? Ela precisa trocar de roupa? Como que eu vou ter esse... Se eu vou precisar construir um vestiário, se eu vou ter que adequar um lugar para que essas pessoas se troquem, mas aí eu tenho que pensar, eu não posso aqui deixar que todas essas pessoas se troquem ao mesmo tempo. Então, é trabalhoso e vai ter que pensar em cada detalhe realmente. E com isso tudo a gente ainda não garante, né? Mas lembrando que, assim, o máximo de detalhes, o máximo de cuidado que a gente conseguir ter, mas a gente vai tentar se proteger e cuidar aí dos funcionários, né? Para os motoristas, também tem que ter recomendação, e aí entra em todas essas questões que eu comentei mais ali na parte de fretados, e a gente vai disponibilizar para vocês. Entrando aqui na questão de testes e protocolos, polêmica, todo mundo confuso, a gente viu esse assunto ser atropelado, né? Principalmente porque os testes chegaram aqui, não eram necessariamente os testes que estavam em outros países. Que tipo de teste eu faço, quando eu faço, tem teste aí sendo feito sem nenhum critério, sem pensar em quando comentaram esses... mandaram uma pergunta aqui, só para não entrar na parte dos testes, mas perguntando se a máscara deve ser trocada a cada 2 horas, ou se tem um tecido que posso trocar em um período maior. Então, a pessoa falou que está articulando essa resposta aqui, a gente já responde, gente. Em questão do PCR, então, a gente tem... Bom, enfim, voltando, calma aí. A gente tem 3 tipos, basicamente, de testes.
Então, realmente tem aí uma confusão, porque são 3 tipos, isso já é o suficiente para gerar alguma confusão. Mas a gente tem que entender que eles são para diferentes objetivos, né? O PCR, ele é um teste que avalia a carga viral. Ele é um teste considerado padrão ouro, ou seja, é o melhor teste diagnóstico. É o teste que vai me dizer se eu estou com coronavírus, se eu estou com Covid, né? Então, ele precisa ser feito idealmente entre o 3º e o 7º dia de sintomas. Então, tem a questão dos assintomáticos, e aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas idealmente para as pessoas sintomáticas é o exame que é recomendado, tá? E aí eu tenho 2 testes de sorologia. O teste ELISA, que avalia, os 2 avaliam resposta imune, né? Mas eu tenho o teste ELISA e eu tenho o teste rápido. Qual que é a diferença dos 2? E aí também entra muita confusão em relação a isso, mas o que eu faço? Sorologia, se eu testo imunidade, para que caso que eu testo e tudo mais. Os 2, eles vão fazer a detecção dos anticorpos. Anticorpos, basicamente, é a resposta do corpo a uma infecção do vírus, né? Gente, eu estou tentando ser bem, assim, superficial aí na pergunta, na explicação, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas os 2 basicamente são sorologias que vão avaliar a imunidade, ou seja, basicamente se a pessoa teve ou não teve contato com o vírus. Beleza? Ela pode ter tido sintomas, pode não ter tido sintomas, etc. A diferença entre os 2 é como eu faço o teste. É na hora do laboratório avaliar aquele resultado, ou no próprio teste, como que ele é feito, né? Então, aqui, no slide seguinte, a gente tem um pouco mais de descrição aí, falando de cada um deles. O teste rápido, o teste diagnóstico, então, padrão ouro aí é o PCR, ele é realizado entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, e ele tem uma alta assertividade nos resultados, ele é um exame que ele tem uma acessibilidade grande, mas eu tenho que pensar, sempre no período, então no desenho dos fluxos vocês vão ver que isso, o tempo de sintomas, o tempo de contato com uma pessoa sintomática, etc., alguma pessoa que Confirmado. Que era confirmado, isso tudo vai determinar quando que eu realizo o exame, né? Então, para fazer esse teste, eu preciso de um laboratório, eu preciso de uma equipe técnica qualificada para fazer a realização e a coleta. E aí eu tenho exames aí de PCR que saem em 48 horas e 72 horas ou até mais. Isso porque a gente teve um boom, né, de necessidade. O Brasil não estava preparado para atender esse volume de PCR. Então, existem laboratórios, existem alguns grandes laboratórios que têm centros especializados para fazer esse exame. Então, não estava preparado com uma capilaridade assim para atender e ter, assim, no início da pandemia já os PCRs aí à disposição. Então, ele que foi bem disputado aí e hoje os laboratórios estão conseguindo ofertar de uma maneira mais ampla. Basicamente, o que o PCR faz é detectar se tem o coronavírus lá, o vírus ativo, sim ou não, né? E aí a gente vai entendendo o fluxo, se sim ou se não, para onde que eu vou, o que que eu faço. Sorologia. Então, a gente tem 2 tipos. O teste, a sorologia ELISA, vai detectar uma infecção atual e pregressa. Atual e pregressa, no sentido, porque ele tem, vocês já devem ter visto, né? IgG, IgM, o IgM, se ele tiver resultado lá positivo, é porque eu posso ainda ter algum sintoma, mas basicamente eles são marcadores de anticorpos, né? A questão dele aqui é que ele tem uma fase ele tem uma taxa de assertividade muito baixa quando eu faço essa coleta da sorologia no estágio inicial da doença. Então, por exemplo, se eu faço uma sorologia numa pessoa que está no 7º dia de sintoma, no 3º dia de sintoma ali nessa faixa, eu testo a sorologia, não deu tempo do corpo ainda criar a imunidade, não deu tempo de ter essa resposta aí para poder aparecer lá no resultado do exame.
Então, a sorologia negativa, ela pode indicar para mim simplesmente que os anticorpos não foram criados. Eu não estou garantindo que essa pessoa não tenha doença ativa, tá? A resposta desse exame, ele sai aí em 24 horas, e o resultado tem que ser fixo, assim, na nossa cabeça, que ele precisa de um tempo adequado. Eu preciso coletar esse exame depois de 10 dias dos sintomas. Então, não dá para querer coletar mais precocemente, porque você pode criar um falso negativo, o que é pior do que um falso positivo, né? O falso negativo, ele vai falar assim, ah, beleza, não tenho e tal. E às vezes, sim, tinha e precisava ter sido isolado, etc. E o outro teste rápido? Que aí vocês devem ter lido também algumas reportagens que falavam, não, o teste rápido não tem assertividade. No começo eles batiam bastante na tecla, né, que os testes rápidos, eles saíam muito rápido, efetivamente, em minutos, aí, de 20 a 30 minutos, mas tinha uma baixa sensibilidade comparada aos demais testes. Então, mesmo os laboratórios que têm aí uma interação maior com os tipos de testes e tudo mais, mesmo eles tiveram que estudar muito teste rápido aí que está no mercado, porque muitos deles tinham um falso positivo que chegava até 80%, falso negativo de até 80%, ou seja, eu achava que estava todo mundo bem e, na verdade, ele estava tudo errado, né? Então, eu acho que, se puder complementar, só compartilhando um pouco de experiência, o que a gente tem visto muito, nessa questão do teste rápido, existe acaba ficando uma coisa que aparece muito para a gente, para ter uma discussão técnica, porque, por um lado, é a solução que administrativamente é mais fácil, mas, por outro, como a Milene está explicando, e na grande maioria de cenários, esse teste ele não tem uso prático. Então, existe, se a gente já tiver sintomas mais avançados, mas ele não é uma solução milagrosa, né? E um ponto importante que a gente tem visto nos clientes aparecendo, não com o pessoal de RH e de saúde, tá? Mas em outras instâncias, é a questão de que uma estratégia de testar a sorologia para todo mundo e verificar a imunidade. Na verdade, assim, só para vocês terem ideia, na ilha de Manhattan, que é o epicentro do epicentro atual, fizeram mais de 6 mil testes sorológicos e só 25% da população tinha pego coronavírus. Ou seja, se o meu critério fosse a pessoa ter o IgG positivo, que é a questão da imunidade, eu estaria deixando 75% da minha população de fora, não porque elas estão doentes, mas porque elas simplesmente não tiveram contato com o vírus. E aqui, depois vocês vão ver nos protocolos, essa complexidade é o que faz que a gente precise ter nos processos uma equipe médica qualificada, uma equipe de saúde para fazer a seleção disso, que realmente depende de cada momento. Desculpa interromper, Mi. Imagina, deu spoiler aqui. Mas basicamente é isso que a gente tem de teste e talvez fique um pouco mais fácil de entender ali nos fluxogramas. Lembrando que esse material a gente vai disponibilizar para vocês, então vai ficar aí para consulta. Sintomas, vocês já devem estar bem familiarizados aí, febre, cansaço, tosse seca, dificuldade para respirar. Cada sintoma desse, ele vai dar um nível de gravidade para a gente em relação a esse caso, né? Então, qualquer um deles é sinal. Então, mesmo que se eu tiver um sintoma só, né, que eles falam os óligos sintomáticos, então, mesmo que eu tenha um desses sintomas, eu preciso avaliar ali qual que é a história desse paciente, se ele teve contato, se ele teve algum outro tipo de sintoma, quando começou e etc. Então, isso precisa estar monitorado muito bem, né? E sinal de alerta são para os casos principalmente de dificuldade para respirar. A gente sabe que essa é uma doença que, infelizmente, tem que ser, assim, realmente tem que ter uma intervenção muito rápida nesses casos que são mais graves, que são aquelas pessoas que vão ficar entubadas, e aí por isso que a gente fala de problema na disponibilidade de leitos de UTI, e enquanto as pessoas estão discutindo, achando que tá tudo tranquilo, o problema é que a gente não tem uma estrutura tão bem feita para suportar esses casos. Então, quando eles falam que a Alemanha está muito bem em relação a toda essa crise que a gente está vivendo, é porque eles têm 25 mil, enfim, não sei o número exato, não vou falar aqui para não falar besteira, mas
eles têm um número de leitos de UTI e tem como atender a população que ficar grave muito mais do que outros países, né? Muito mais do que a gente, por exemplo. Então, esse que é o problema, né? Na hora da intervenção, eu preciso, para um caso grave, eu preciso entubar. Se eu não tenho um leito, enfim, gera aquele problema todo, e por isso que a gente fala de achatamento de curva, etc. E aí, um outro ponto emblemático aí na hora de construir, desculpa, na hora de construir os protocolos, desculpa, eu tossi aqui, só porque eu engasguei. Mas um outro ponto emblemático aí é a definição de contato próximo com os casos suspeitos ou confirmados de Covid, né? Então, a gente já viu diversas vezes, né, os clientes ficarem em choque, assim, quando tem algum caso e eu não tenho exatamente ali um fluxo estabelecido e o que fazer e todo mundo fica desesperado, mas assim, quando a gente desenha bem o fluxo, vocês vão ver que calma, não é todo mundo, né? Não é todo mundo, porque eu trabalho aqui, que todo mundo tem que ser testado, ou todo mundo tem que ficar em isolamento a partir daí e tudo mais. O Ministério e a OMS definem o que é contato próximo, né? Então, é uma pessoa que teve realmente um contato físico direto, apertando as mãos, porque não é indicado que isso se faça, né? Tá todo mundo já cansado aí de dar toquinho no cotovelo, ou realmente cumprimentar à distância, a gente está evitando essa proximidade o máximo possível. Uma pessoa que tenha contato direto, desprotegido com secreções infecciosas, então uma pessoa que tossiu ali, você estava sem proteção, objetos ali que tenham sido compartilhados, uma pessoa que tenha ficado conversando por mais de 15 minutos sem a proteção adequada, com menos de 2 metros, e uma pessoa que esteve em um ambiente fechado ali por mais de 15 minutos e uma distância inferior a 2 metros, sem uso de máscara, sem as proteções devidas. Então, entende que assim a gente vai limitando um pouco mais quem realmente é um caso que gere alerta e que tipo de cuidado extra que essa pessoa vai ter. E aí a gente entra um pouquinho nos fluxos, né? Então, a gente trouxe aqui 3 fluxos específicos, um para locais em crise, então é quando eu tenho lá um contato com um paciente próximo, por exemplo. Um, em geral, com célula de trabalho e telemedicina, e um com uma versão mais conservadora, aí pensando em alguns outros detalhes, tá? Eu vou entrar um pouco aqui, o pessoal me fala se a gente está com tempo, mas aqui no fluxo, eu começo por um ambiente de crise, onde eu tenho, dentro de um local, de um ambiente ali de trabalho, alguém que tenha tido contato próximo com um paciente confirmado. Eu tenho isso? Sim. Bom, eu vou avaliar quem teve, dentro daqueles critérios de contato próximo, o contato efetivamente com essa pessoa. Essa pessoa, primeiramente, vai ser enviada para casa, né, pelo gestor, que vai avisar a célula de trabalho, e aqui a célula de trabalho a gente está colocando como um ponto focal ali de médico, enfermeiro, o pessoal de saúde ali da empresa, para já entrar dentro do fluxo de acompanhamento, para entrar no processo de captação de exames, né, e definição de qual tipo de exame que vai ser realizado. Então, quando que foi confirmado, quando que a pessoa teve contato, isso vai determinar em qual teste aí que eu vou realizar. Então, se o resultado for positivo para o teste, principalmente o diagnóstico, né, o PCR, sim, eu preciso que essa pessoa fique afastada. A recomendação aí é de pelo menos 14 dias. A gente está recomendando, né, e tem visto nas recomendações o acompanhamento diário dessa pessoa, então, por telemonitoramento, algumas empresas aí já têm a telemedicina, mas o telemonitoramento, ele precisa ser feito, né? Que existe uma diferença entre telemedicina e telemonitoramento, mas essa pessoa precisa ser acompanhada aí nesse processo. E até para a volta efetiva, eu preciso saber se essa pessoa vai poder voltar ou não. Então, pode ser que passou os 14 dias, essa pessoa ainda esteja com sintomas, e ela vai precisar ser reavaliada aí pela telemedicina ou por um hospital, se tiver agravamento do caso, para efetivamente ficar pelo menos 72 horas sem apresentar sintomas para poder retornar para o trabalho. Isso vai ser avaliado ali pela equipe.
Lembrando, né, que falta de ar é sinal de alerta para encaminhamento para o hospital, e os outros sintomas a gente vai conseguir monitorar aí à distância. Sempre mantendo o uso da máscara, higiene rigorosa das mãos e definindo muito bem quem realmente teve o contato próximo com essa pessoa, para eu não precisar isolar uma área inteira, extensa e talvez desnecessariamente, né? A gente vai se atentar ali para as pessoas que estão dentro desse critério. E, enfim, passando por todo esse fluxo, se a pessoa não tiver o resultado positivo, ela é liberada para o retorno, e se ela se recuperar, passou 72 horas sem sintomas dentro dos 14 dias, ela volta e é liberada para o retorno. O outro fluxo, a gente aqui considera já com essa célula de trabalho e o suporte da telemedicina, então, considerando já o gestor e a liderança ali com um papel ativo na identificação desses sintomas, né? É claro que não é que o líder vai virar médico e ele vai ter que agora examinar todo mundo, mas ele tem que estar atento à conscientização dos colaboradores em relação aos sintomas, inclusive na identificação. Se você está vendo que uma pessoa tossiu, se você viu que uma pessoa está com o nariz correndo, enfim, está com algum sintoma que chame atenção e que desperte um alerta, a liderança vai ter um papel fundamental aí nesse processo. Então, eu identifiquei que a pessoa tem sintomas de Covid, vai ser enviado para casa, né? Se for nos casos leves, lembrando na falta de ar, que tem que ser encaminhado direto para o hospital, vai receber o suporte da telemedicina, e a telemedicina vai avaliar se esse funcionário vai ficar afastado, sim ou não. Se ele for ficar afastado, ele precisa ter uma comunicação ali com a célula de trabalho, que vai fazer o monitoramento diário dessa pessoa, que vai acompanhar, né, qual que é a progressão ali dela. E aí, inclusive avaliar os testes, e aí essa célula de trabalho vai determinar se ele fica afastado por uma quantidade maior que 3 dias, se sim, eu preciso identificar se ele vai realizar algum exame, qual exame. Se não, é o monitoramento de sistema, entender se até o final do atestado ele tem algum tipo de piora, se não, ele é liberado para o retorno, se sim, ele precisa voltar para esse processo, né, de avaliação da telemedicina, a avaliação pela célula de trabalho, enfim, captação de exames. E se eu... me perdi no fluxo aqui. Então, libera aqui no trabalho. Se eu não tenho sintoma de Covid, ok, eu continuo trabalhando. E aqui, se eu tive uma piora, se eu fiquei... Aliás, desculpa, foi essa parte que faltou aqui citado B. Então, se eu fiquei afastada mais que 3 dias, né? Fui avaliado lá pela sala de trabalho, pela telemedicina e tudo mais, fiz a captação do exame e esse exame deu positivo, eu vou avaliar ali o afastamento adicional, vou ser avaliado pelo médico ocupacional, e se o teste der negativo, eu retorno aqui para o monitoramento dos sintomas, e se ele não tiver sintomas nos últimos 72 horas, é liberado para o retorno. E aqui, no último fluxo, gente, já está acabando, falta só um pouco. A gente tem o terceiro fluxo, né, com uma versão mais conservadora e abrangente aí. Então, eu ainda tenho o papel da liderança, que vai avaliar esses sintomas, vai avaliar esse caso, já vai dar as tratativas, ele que é o cara que vai estar treinado nos protocolos, que vai saber mais ou menos ali os processos, e se não der, cola para todo lugar lá para não esquecer. Mas eu identifico esses sintomas do Covid, faz o envio para casa, tem o contato com a telemedicina, um afastamento inicial, mínimo de 3 dias, e a gente coloca isso para que realmente exista tempo de apresentar algum tipo de sintoma e eu consiga manter essa pessoa nesse isolamento aí por precaução. Faço a captação para a célula de trabalho, onde ele vai avaliar qual teste vai ser realizado e passa pelo processo. Acho que aqui é bem similar ao outro, né? A diferença é que a gente vai considerar um tempo mínimo aí de 3 dias de atestado para todos sintomáticos, independente do que tenha acontecido, aí, se teve contato ou não. Apresentou algum sintoma, ele tem que ser afastado, e aqui o teste ele vai me ajudar a ter, por exemplo, uma identificação precoce e um afastamento desnecessário. Se eu faço um PCR nesse ponto aqui, é claro que a equipe vai identificar ali realmente qual é o tempo, quando que apareceu e tudo mais, mas supondo aqui
que eu tenha algum tipo de sintoma e eu faço o teste do PCR, por exemplo, essa pessoa talvez não precise ficar os 14 dias, porque eu já identifiquei que aquele sintoma não é um sintoma de COVID. E aí, volta aqui para o fluxo, entra mais ou menos ali no que eu já falei no anterior. E a pessoa é liberada para retorno. Agora, para falar um pouquinho mais dessa questão da célula de trabalho, que a gente identificou realmente como uma necessidade aí para os clientes, né? Mesmo que o cliente tenha telemedicina, que ele tenha um ambulatório ocupacional ativo, que tenha as ações aí que estão sendo feitas, enfim, a gente viu que precisa de uma referência e a gente tem estruturado essa questão da célula de trabalho e o Murilo vai falar um pouquinho mais. Perfeito. Obrigado, Mi. Agora a gente já está indo para a parte final, mas para se manter em 1h30 aí no máximo. Mas só o que acontece, tá? Isso foi uma maneira que a gente desenvolveu junto com os clientes e compartilhando com vocês para manter um fluxo que seja flexível e, ao mesmo tempo, bastante eficiente, tá? Então, existem várias soluções ali mais amplas, mas hoje em dia o cenário é que a gente sabe que a questão precisa ser tratada, mas a gente não sabe exatamente qual é a medida, até porque a gente não tem dado para isso, né? Conforme for tendo um processo cada vez maior dessa execução dos fluxos, que a gente vai ter uma ideia maior das taxas de contágio. Uma das soluções que está ali no fluxo é essa célula de trabalho. Essa célula de trabalho é uma célula simples, onde a gente sugere um médico ou médica do trabalho da empresa, e mais um enfermeiro, 1 ou 2 enfermeiros, dependendo da quantidade para o monitoramento. Nisso daí, quais são as funções básicas, né? Coletar a lista diária de pessoas que tiveram afastamento, entrar em contato com os pacientes para pegar a informação das coletas domiciliares de exame, fazer a comunicação com o laboratório e monitorar essa coleta, pegar o resultado, né? Tratar esse resultado. Então, dado aquele fluxo, tratar qual é o próximo passo que tem que ser feito. E também, por fim, claro, como você está trabalhando com os prestadores diretamente, e aí um parênteses, né, uma pergunta recorrente para a gente também, é a questão dos testes no plano de saúde, e daí, já para adiantar, se essa pergunta vier, a questão é que, pelos protocolos, no geral, você está testando em hospital, então, se a pessoa cair naquele fluxo que ela teve um sintoma de, por exemplo, falta de ar, você vai direcionar para o hospital, mas vários outros casos ali você não tem gravidade suficiente, tá? Enfim, então você trabalha com os laboratórios diretamente, isso tem que ser gerenciado. E depois manter a lista de pedidos, tá? Uma coisa que tem preocupado a gente, até inclusive a questão de superlotação dos leitos, e essa célula de trabalho, como está muito em contato direto com a empresa, ela ganha flexibilidade para ter soluções mais rápidas, né? Então, se tiver que abrir uma exceção, se tiver que fazer uma remoção, é muito mais fácil com a célula de trabalho já alocada aí dentro, tá? Vamos lá, próximo. Tem aqui só 2 slides sobre algumas coisas que têm se criado no mercado que a gente achou interessante. Um desses pontos é a segurança, são os alarmes sonoros. É uma solução bem interessante, onde ali a gente trouxe algumas referências. Então, por exemplo, você vê que você tem um aumento de aderência ali no segundo estudo, né, de 35% para 70% das pessoas higienizando a mão mediante um alarme sonoro. E aí é realmente uma questão de mudança de cultura, né? Quando você está passando ali numa catraca, por exemplo, entrando no refeitório ou entrando numa zona de trabalho industrial, você tem literalmente um aviso ali falando para você alto, né? Falando para você higienizar a mão, e isso cria essa cultura. Outra solução e aqui, inclusive tem esse link para depois vocês avaliarem, isso está aberto, tá? É uma versão aberta que a gente criou, são questionários de retorno, tá? Que podem ser usados aí pelos gestores, depende, cada empresa tem utilizado isso de uma maneira, e até é customizável, tudo mais, fica aberto para vocês usarem de referência, e aqui a intenção é facilitar a descoberta dos sintomas e o direcionamento, tá? Então, é uma ferramenta auxiliar. Vamos lá? Para fechamento,
alguns pontos só mais poucos slides, alguns pontos que a gente não incluiu nesse material, e é interessante vocês saberem também. O primeiro é uma parte de mapeamento de laboratórios. Felizmente, os laboratórios eles têm feito um trabalho muito bom de rede, tá? A gente tem conseguido, até para clientes em nível nacional, com mais de 80 mil vidas, 99,09% aí de localidades onde os colaboradores estão presentes, localidades com atendimento para coleta domiciliar e suporte dos laboratórios. Então, essa é uma coisa que é importante fazer. O fluxo para decisão de exames, a gente não colocou aí, mas é um fluxo que está está dentro dessa célula de trabalho, que é basicamente o fluxo mais clínico de quando se decidir por cada exame. A gente considerou aqui que para o público desse webinar não seria tão interessante aprofundar nisso. E uma coisa que tem sido muito requisitada são as estimativas de cálculo, né? De preparação, tá? Os laboratórios, no geral, eles têm disponibilizado propostas sem número mínimo de contratação, então isso tem facilitado para as empresas, tá? Só vou cortar um pouco o fluxo, o pessoal está respondendo, está preparando as respostas, mas eu vi uma pergunta ali. Questionário para retorno de trabalho é um nome que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? A gente não recomenda esse questionário, acho que até antes da divulgação a gente pode, de repente, mudar, mas a gente não é necessariamente um questionário para você voltar ao trabalho. É mais um suporte para naquele fluxo, por exemplo, imagina que eu estou numa rotina dentro de uma loja, dentro de um restaurante, é um questionário que, ao ser respondido, você tem a tratativa se você, por exemplo, aquilo é um sintoma de coronavírus, se não é, e por aí vai. Então, não é necessariamente um questionário que a pessoa tem que responder e passar para retornar ao trabalho, tá? E por isso que tem todo o fluxo, é uma questão um pouco mais complexa. Sim, sim. Lembrar que, assim, ele é uma ferramenta de suporte, né? Então, eu tenho ali um papel fundamental da liderança, identificando o canal ativo para a pessoa se comunicar e falar se ela está tendo realmente algum sintoma, mas pode ser usado como uma estratégia para ajudar até a pessoa a identificar se ela teve algum tipo de sintoma. Isso pode ser feito, pode ser usado pela equipe de saúde como estratégia nas ligações de acompanhamento. Então, realmente, talvez seja melhor a gente mudar lá o título, mas é um questionário que dá um suporte à equipe de saúde na identificação aí dos casos, né? Perfeito. É isso, acho que muito do que a gente fala, a gente já está indo para uma parte final, muito do que a gente vê aqui é que não existe uma solução milagrosa, tá? Então é um conjunto de coisas a serem feitas e por isso todas essas referências. Parece algo extremamente complexo, mas assim, de fato, se a gente for seguindo cada um dos pontos e fazendo um passo de cada vez, é plenamente realizável, tá? Sim. E sempre aprendendo, isso é importante. Sim. Sempre de olho aí nas atualizações, né? Porque tem muita coisa aqui. Atualizações, inclusive, já estava vendo que tem outras. E, gente, só aí finalizando, agradecer ao time. Essa é uma foto de Natal pré-pandemia. As pessoas ali que estão sem carinha porque elas são agregadas. E aí embaixo os novos entrantes e também pessoas que não puderam participar nesse dia da foto. Sem esse time aí, um time extremamente eficiente, de alta capacidade técnica e com uma boa missão, nada do que a gente tem feito aí de impacto para os clientes e agora com essa parte de comunicação, tentando divulgar informação de uma forma mais ampla, de uma forma pública, seria possível. Então, só agradecer ao time, realmente um pessoal de uma performance extremamente alta e muito bem intencionado. E para fechar, agradecer todo mundo, a gente já vai ver a questão das dúvidas aí também. Só vou pedir para vocês, então, que, se possível, compartilhem, deem like, todas essas coisas. A gente, recentemente, com a entrada da Larissa e da Júlia, que estão coordenando todo esse webinar, que são da nossa área de comunicação, a gente tem expandido aí essa tentativa de comunicação, mas a gente ainda é bem pequenininho nessa parte. Antes a gente era muito mais low profile, então ajudem a gente a divulgar, sigam a gente, compartilhem os materiais, tá? Eu acho que é isso, acho que a gente pode ir para a questão das dúvidas, né? O pessoal estava respondendo aí. Você lê as respostas, Mi?
Sim, sim, eu vou ler algumas perguntas principais. Então, aqui a gente teve, né, uma pergunta, né, se a troca de máscara deve ser feita a cada 2 horas para todos os tipos de máscaras, né, tem máscara cirúrgica, máscara N95, tem máscara de tipos de tecido, e se cada uma representa um período maior. Para essa resposta, assim, acho que a recomendação geral, né, para a população é o uso de máscaras de tecido. Ainda a gente tem a recomendação que as máscaras cirúrgicas e as N95 sejam prioridade para o profissional de saúde que esteja em campo, né, atendendo diretamente esses pacientes. Mas, de uma maneira geral, OMS, Anvisa, Ministério da Saúde, ainda não existe um consenso sobre a quantidade de tempo adequado, mas o tempo nessas fontes, elas variam, o tempo varia de 2 a 4 horas, mais ou menos, aí para troca, mantendo um tempo médio de 2 horas, mas sempre atentando-se à questão da umidade, né? Então, se é uma pessoa que precisa falar muito no trabalho, e a máscara possa ficar muito mais úmida, talvez essa pessoa precise planejar uma maior quantidade de máscaras aí para passar o dia, né? Então, é interessante identificar esses tipos de públicos aí para determinar a frequência de troca. Então, se é uma pessoa que não vai ter tanto contato, não vai precisar falar com tanta gente e tudo mais, enfim, ela talvez não precise de tantas máscaras assim, não tenha que seguir as 2 horas. Mas a gente pode variar aí entre 2 e 4 horas, segundo as recomendações dos órgãos oficiais. Tem uma outra pergunta. Se não responder, depois vocês chamam a gente lá, tá? Se não ficar o suficiente. Mas tem uma outra pergunta aqui. Na nossa visão, o que houve com a contaminação dos funcionários de empresas frigoríficas, e citaram alguns nomes aqui que a gente não vai expor, mas a princípio, o que acontece? O setor frigorífico entra dentro dos setores aí considerados como essenciais, então o Ministério Público entende que isso, né, das nossas fontes que a gente já foi buscar enquanto vocês perguntavam, o equipe de suporte aí, time de saúde, dados e deve, estava todo mundo focado aí para ajudar em todo esse webinar. Então, o que a gente identificou aqui é que o Ministério, quer dizer, que o Ministério Público identificou é que houve um pouco de negligência das empresas e demora no tempo de reação perante os casos confirmados, né? Houve baixo índice de busca ativa, estabelecimento de protocolos, e aí não é uma opinião nossa, a gente costuma basear sempre tudo muito em fatos e realmente o que os órgãos públicos e como eles se manifestaram. Então, o que o Ministério Público trouxe aí foi essa questão da demora na identificação e na busca ativa. A Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina também publicou, em 12 de maio, uma portaria com medidas de controle da doença no setor. Então, indicando aí a medição de temperatura dos trabalhadores, o uso de protetores faciais, então aqueles que vocês estão vendo que tem um monte de gente se mobilizando para fazer, que fica realmente tipo uma viseira assim que fica no rosto todo. O distanciamento mínimo entre as pessoas de 1,5 metro, uso de barreiras físicas no caso em que não for possível manter essa distância, como na linha de produção, então criar realmente aquelas bases de acrílico ali para fazer um distanciamento físico, né, uma barreira física entre as pessoas, e o monitoramento dos funcionários para identificação precoce dos sintomas. Então, é isso, acho que tem mais um aqui. Uso de tapetes sanitizantes são recomendáveis como estratégia para minimizar disseminação viral quando colocado nas entradas dos prédios das empresas? Olha, no geral, o que o pessoal encontrou aqui, né, com as referências, a gente manda para vocês depois, é que os tapetes precisam ser úmidos com hipoclorito e água para garantir a desinfecção. Se o tapete for utilizado corretamente, é possível que ajude na higienização. Porém, os estudos ainda são muito restritos em questão de efetividade, né? Isso daí, lembrando, nenhuma dessas estratégias inovadoras, diferentes, enfim, que pareçam mirabolantes ou não, elas nunca podem ser usadas
como Como solução mágica e única. Como solução mágica e única. Então, ok, se você cuidou de todos esses pontos que são prioritários em relação à distância, higienização, identificação precoce de sintomas, afastamento das pessoas que têm, que são sintomáticas, se eu cuidei de toda essa cadeia, cuidei em distribuir dispensadores de álcool para fazer a higienização das mãos e tudo mais, e quiser comprar o tapete, beleza. Se você comprar o tapete e não fizer nada mais, dinheiro jogado fora, né? Então, pensando numa questão de que a gente está em contenção de gastos, tentando trabalhar de uma maneira bem assertiva em relação aos gastos, a gente tem que pensar em o que é prioridade. Então, será que eu comprar mais máscaras seja mais eficiente? Será que eu comprar mais álcool gel seja eficiente? Então, acho que trabalhando na questão de prioridades e mantendo o básico que é necessário, ok, eu acho que uma possibilidade a mais aí não é um problema, né? É lógico que não tem estudos também que embasem totalmente a recomendação, então isso pode ser usado aí para um critério de decisão. Mas basicamente o que a gente viu aí é isso, tá? Tem uma de fretado um pouco antes, tá, Mi? Tem uma de fretado. Fretado? Perdido, é fretado. Transporte fretado. Caso o motorista e todos os passageiros estejam utilizando máscara, podemos ocupar todas as poltronas do veículo? Ou precisamos necessariamente utilizar as poltronas de forma intercalada? A resposta do time, daí você completa, o uso da máscara não exclui as outras medidas mais robustas que irão impactar a cadeia de transmissão, como manter o distanciamento entre as pessoas. A higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool gel a 70%. Evitar ao máximo tocar rosto, medida de isolamento social. O ideal é continuar intercalando pelo menos uma cadeira de distanciamento, tá? É isso. Lembrando do princípio de manter o distanciamento, né? Então, lembrando, nenhuma medida é única e mágica. Eu preciso de um conjunto de fatores para garantir que eu diminua a possibilidade, né? Porque mesmo assim a gente não está excluindo a possibilidade, mesmo com todos esses cuidados. Mas acho que ali a importância, o que fica destacado em relação a isso é a questão do distanciamento, né? Porque os outros cuidados eles vão ter que existir da mesma forma. E aí, acho que uma pergunta para encerrar. Teve alguém que comentou aqui que hoje um fornecedor informou que os túneis de desinfecção foram proibidos pela Anvisa. Ótimo. Fico mais aliviada. Essa informação eu não tinha ainda, mas a gente já tinha tido uma requisição de um cliente para avaliar esses túneis de desinfecção, e foi o que eu comentei com vocês. A priori, esse túnel tinha sido inventado, né, criado para desinfecção no ambiente agrícola, então, e ele foi adaptado aí para esterilizar de uma forma mágica as pessoas, mas não tinha nenhum embasamento e comprovação da Anvisa. Então, o que a gente achou aqui, que em relação ao uso dos sistemas de desinfecção por meio de um túnel, onde são pulverizados aqueles produtos desinfectantes diretamente sobre as pessoas, que não tem comprovação de que essa medida seja efetiva contra a pandemia de coronavírus. Não existe literatura científica nem recomendação de organismos internacionais como a OMS sobre esta prática, além de submeter desnecessariamente as pessoas aos efeitos adversos do produto. Isso é uma coisa assim importantíssima assim, para a gente considerar, porque como que eu vou expor a pessoa, mesmo que com a roupa dela ali, por um produto que a gente não teve teste de alergia, não sabe se a pessoa, no fim, a gente pode matar uma pessoa ali com o negócio e não está comprovado. Acho que lição final de tudo isso é identificar se isso realmente faz sentido, se todas as outras etapas estão sendo cumpridas e ver se os produtos têm validação na Anvisa, se tem aprovação, se tem recomendação do Ministério, se não tiver do Ministério, o que a OMS está fazendo, o que os estudos preliminares estão dizendo, mas a gente precisa ter embasamento, porque senão o tiro aí pode sair pela culatra, esse ditado eu acertei. E é isso, gente. O pessoal mandou uma pergunta, só uma última, o pessoal perguntou qual a nossa experiência com os clientes em questão de quantidade de casos, tá? A quantidade de casos, ela tá ainda plenamente gerenciável, mas subindo bastante rápido. O número de casos suspeitos, de abril para maio, multiplicou por 4 a quantidade, tá? Não, minto, desculpa. Se eu pego até 15 de maio, comparando com abril, eu já tenho 4 vezes mais casos suspeitos do que antes, tá? Então, ainda está plenamente gerenciável, com todas as medidas, mas o número tem crescido bem rápido,
Então, acho que agora, e as empresas têm feito isso, é a janela de oportunidade para a gente criar essa estrutura. Entretanto, ali a gente já falou algumas coisas, e a Milene colocou muito bem uma parte de custo. Existe um esforço, e daí tem essas sugestões aí de fluxo, que são fluxos que a gente trabalhou em vários casos, para realmente tentar otimizar, e são coisas que são escaláveis ao longo do tempo, para, a depender do que for acontecendo, a gente ir adaptando, tá? Acho que é isso, gente. Eu só queria agradecer a todo mundo. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente passou aí 5 minutinhos. Obrigado.